A palavra do Senhor diz em Gênesis 12, a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és muito formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Gente do céu, o que está acontecendo aqui? Abraão falando para Sara mentir. Abraão mentiu. Pois é, meus irmãos, e Abraão é o pai da fé. Olha só para você ver. Você acha que pessoas que são de Deus não fazem coisas erradas às vezes? Fazem. Fazem coisas erradas quando elas deixam de olhar para o céu, quando elas deixam de olhar para Deus, quando elas deixam de acreditar nas promessas do Senhor e saber quem elas são. Abraão, nesse momento, ele deixou o medo tomar conta do coração dele e ele esqueceu quem era Deus na vida dele. Ele esqueceu que Deus, é o Criador, Ele pode todas as coisas e que ele tem uma promessa de Deus. E se ele tem uma promessa de Deus, ele não vai morrer antes de cumprir. Ele temeu a morte. Ele temeu a morte. Mas o que acontece? Deus, ele tinha, uma promessa para Abraão e ele não ia morrer antes dessa promessa se cumprir. Tanto que, nesse mesmo capítulo, Deus chama Abraão e ele faz promessas. É o mesmo capítulo que Deus fez a promessa para ele. Que ele teria uma multidão, que ele seria pai de multidões, mesmo não tendo filhos, ele e a Sara. Ou seja, Deus tinha acabado de fazer a promessa para ele. E ele, saindo daquela palavra da promessa, olhando para as circunstâncias, ele errou, ele deixou o medo tomar conta dele. E através de um sentimento que foi gerado no coração dele de medo da morte, ele tirou os olhos da palavra, das promessas do Senhor para a vida dele. Ou seja, ele olhou para baixo, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para os egípcios. E o que isso fala conosco, meus irmãos? Que todas as vezes que nós tiramos os olhos do foco, que é Deus e da promessa, da palavra que Ele tem para nós vamos olhar para as circunstâncias. E olhando para as circunstâncias, nós vamos agir com a emoção e não pela razão das promessas de Deus. Porque há uma razão. Deus, Ele te deu um sonho, é porque Ele vai cumprir. Se você pode imaginar, se vem do seu coração, é porque Deus vai cumprir. Só que muitas vezes você deixa o medo te dominar. E por causa disso você tem atitudes que te levam para longe do foco das promessas do Senhor. E isso é para você ver que uma pessoa, ela pode ter uma promessa de Deus muito grande. Ela pode ser um grande homem de Deus. Abraão era o pai da fé. Ele tinha uma grande promessa de Deus na vida dele. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos da promessa, ele errou, ele pecou, ele mentiu e ainda fez a esposa mentir. Você está vendo como é sério quando nós tiramos os olhos da promessa? Então, o que tem acontecido na sua vida que Deus te falou que vai cumprir, que Ele vai fazer, mas você tem tirado os olhos da promessa? Que circunstância você está olhando hoje e você está deixando de olhar para o céu, que é de lá que vem o seu socorro? É céus na terra, não é terra nos céus. Quando Deus fala que os céus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, quer dizer que os céus, Ele vai reinar na terra, através de quem? Através de mim e de você, através da palavra de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes o que está reinando na vida de muitos aqui na terra, não é o céu que está vindo reinar, é o medo, é a ansiedade, é a raiva, é a angústia, é a tristeza, porque as pessoas estão olhando para as circunstâncias. E ela gera isso. A circunstância sempre vai ser moldada para te tirar do foco. Então, nós não podemos olhar para a circunstância.
Quer dizer, poder até podemos, mas nós não devemos. Se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, meus irmãos, ele não teria sido rei, ele não teria sido colocado no lugar que Deus o colocou, que já era prometido para ele, porque se ele tivesse olhado para as circunstâncias, ele não teria acreditado que Deus poderia derrubar um gigante, ele não teria ido lutar com o gigante. E quando ele derrubou o gigante, foi onde veio a ascensão, né, das promessas de Deus na vida dele. Ele já foi para o palácio. Do palácio, né, ele passou por todo aquele treinamento para chegar a ser rei, que era a promessa de Deus na vida dele. Então, o que você tem feito hoje? Você tem olhado para o gigante? Para o tamanho do gigante? Ou você tem olhado para o tamanho do Deus que te deu a promessa? Então, não deixa o medo te dominar como o medo dominou Abraão. Olha para a promessa. Não deixa a circunstância te dominar, como naquele momento dominou o coração de Abraão. Olha para a promessa. Deus, ele te falou, ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? E outra coisa, às vezes, olhando para as circunstâncias e sendo movidos pelas emoções, nós erramos. Mas não se sinta culpado pelo seu erro. Aprenda com o seu erro. O que que o... Ah, eu errei, Ana Paula. Nossa, eu errei, tá bom. Então, vida que segue. Aprende com o seu erro. Levanta, sacode a poeira. E vida que segue. Vai para o propósito, vai para a promessa. Não fica olhando para o passado, se lamuriando. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Viva o hoje, viva agora e faz aquilo que Deus mandou você fazer. Vida que segue para mim, vida que segue para você. Amém? Não fica olhando para as circunstâncias, não tira os olhos da promessa, não deixa o medo tirar você do foco, não deixa a raiva te dominar, não deixa a ansiedade te tomar. Siga as pegadas de Cristo, siga a ordem que Ele mandou, que Ele te deu. Confia na promessa, tenha paz naquele que é a paz. Confia naquele que é a esperança em todos, na vida de todos. Amém? Que o Senhor possa ministrar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você e que você não temas. Não temas o tamanho do gigante, porque Deus é contigo. Você vai derrubar esse gigante, se você for contra ele, no nome do Senhor dos Exércitos. Vá contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Não olha para os seus sentimentos, não olha para as circunstâncias. Que o seu pensamento seja ocupado pelas promessas, e não pelo engano, e não pela mentira. Porque senão, o que vai gerar no seu coração, não é da parte de Deus. É o medo, a ansiedade, são as emoções negativas. Mas não. Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for positivo, é aquilo que ocupe o vosso pensamento, a palavra diz. Então, ocupe o seu pensamento com as promessas do Senhor e vá em direção a essas promessas. E não olha circunstâncias. Não deixe o medo te dominar. Mas creia que Deus, Ele pode tudo na vida de todos aqueles que creem. Porque o impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Que Deus te abençoe.